O verdadeiro leitor escreve o livro enquanto lê. O verdadeiro leitor é, ao mesmo tempo, o autor, as personagens e a história. O verdadeiro leitor é o livro. A guilda está errada. O verdadeiro leitor não é aquele que entende o que o autor quis dizer. O verdadeiro leitor é aquele que, enquanto lê, reinventa o livro. E se aquilo que lê é diferente do que o autor escreveu, então o autor terá ganhado a sua aposta, terá cumprido sua tarefa. O verdadeiro leitor corre todos os riscos. O risco de saber o que as personagens não sabem, o de não saber o que sabem as personagens, o de entender algo diferente do que o autor pretendia. O verdadeiro leitor não está nem aí. Ele viaja. Cadernos de Sierra, excertos em Arquivos Apócrifos da Guilda dos Nômades da Escrita. Terminei! Ai, eu terminei o livro. Desculpa se eu gritei. Foi mal. Terminei Os Gêmeos, da Pauline Alphen. Graças a Deus. Terminei. Então, vamos começar a falar sobre ele. Pra você que não me conhece, oi, meu nome é Luli e esse aqui é meu canal em que eu pretendo falar sobre livros que eu leio, às vezes. Porque ultimamente eu tenho sido uma leitora muito devagar. Mas, é isso aí, vamos começar, né? Porque. Vamos começar. Vamos começar. Imagina que você vive numa sociedade onde não existem mais celulares, nem cinema, ou carros, ou trens, nem nenhuma coisa que depende de eletricidade, e nem que seja muito tecnológica. Então, dá tchau pro seu tablet, pro seu computador, pro seu microfone, pro seu refletor, projetor, tudo isso. Acabou. Chega. Não existe mais. Foi proibido, na verdade. E imagina que você vive numa sociedade em que não existem mais super ricos. E também não existem mais big techs. E, na verdade, esses super ricos pegaram suas naves espaciais e foram embora. Porque o mundo tava acabando mesmo. Acabou a água, acabou as árvores, os animais foram extintos, o ar tá irrespirável e uma peste começou a assolar a sociedade, na verdade. E muitas pessoas começaram a morrer. Então, os ricos pegaram seus barquinhos e fizeram o que eles fazem de melhor. Limpem vocês a minha cagada. Depois disso, as pessoas começaram a se organizar em novas sociedades. E essas sociedades, na verdade, elas emulam a Idade Média. E aí, novas espécies começaram a surgir, tanto de fauna quanto de flora. É mais ou menos esse lugar em que vivem os gêmeos, a Clarice e o Jed. E eles descendem, na verdade, do grande organizador dessa nova sociedade que se chama Salicanda. Eles são netos do Jors, o grande fundador e pai de Salicanda. Salicanda, na verdade, ela é uma das vilas que são apresentadas nesse livro. As outras são Terra Morta e Âmbar Velho. E todas elas, na verdade, são basicamente a mesma coisa. Sociedades neomedievais que se organizam de jeitos semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. Por exemplo, em Salicanda, a desigualdade social ela não é tão forte. Não quer dizer que ela não exista, mas ela não é tão forte. Então, problemas como roubos e assassinatos não existem. Nas outras, aparentemente, isso acontece. Porque elas não são, assim, tão organizadas socialmente falando. Porque elas não tiveram o grande fundador que foi o Jors, né? O avô dos gêmeos. Os gêmeos, eles começam o livro com 10 ou 12 anos. Bem jovens. E quando eles tinham por volta de 3 anos e pouquinho, eles perderam a mãe. E isso é uma coisa que assola eles desde sempre.
Depois disso, eles começaram a desenvolver essa coisa que eu chamo de poderes paranormais, uma coisa meio psíquica. Eles já tinham essa ligação quando eles eram bem crianças e ela acabou ficando mais forte, principalmente depois que o irmão, o Jed, ele acabou adoecendo. Ele desenvolveu uma doença no coração. Então, ele não podia mais fazer tudo que ele fazia antes. Ele era uma criança muito ativa até os 3 anos de idade. Mas depois ele acabou ficando mais introspectivo. E a Clarice, para compensar essa falta do irmão, tanto a falta física do irmão quanto a impossibilidade dele de fazer exercícios físicos, ela acaba tomando pra si tudo isso, sabe? Então, ela é pra fora, ele é pra dentro. Eles são, tipo, dois lados da mesma moeda, mas ao mesmo tempo são bem opostos, sabe? Começando no fato dele ser homem, ela ser mulher, etc, 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 etc. E o livro, na verdade, ele não conta só com esses dois personagens principais. Ele também tem outros personagens principais. E isso é bem legal na teoria, mas na prática, pra mim, não ficou muito bem. Sei lá, eu não consegui me conectar com muito deles, assim, sabe? Mas o livro, ele discute essa negação da tecnologia por causa desses traumas geracionais e tudo mais. E ele fala bastante de trauma geracional. É, seja pelo lance de você deixar todo mundo na ignorância por escolha ou por negação, sabe? Então, tipo, ou eu vou ignorar o passado, ou eu vou negar ele e seguir com a minha vida o tempo todo. Meio nesse lance da ignorância, sabe? Essas 3 vilas, elas têm algumas características que eu listei e que eu achei interessantes de serem ditas. Amber Velho é mais conservadora, meio machista mesmo. Ela valoriza muito a ligação dos homens com os animais, que são só aves. Então, em determinado momento, os meninos, eles passam por um ritual em que agora eles vão ser considerados homens e eles vão caçar o seu pássaro. E aí eles trocam de nome com o pássaro. Então, tipo, se o pássaro é uma arpia, ele vai acabar se chamando arpia, sei lá, alguma coisa nesse sentido, sabe? A Salicanda, ela é um pouco mais progressista, apesar de tudo, assim, apesar da negação da tecnologia e apesar de o George ser um cara que levou a Salicanda, tipo, no pulso firme, assim, sabe? E, enfim, as pessoas valorizam muito ele. Terra Morta é uma grande incógnita. Ela é citada, mas não parece que é muito, sei lá, sabe? Tipo, tem Terra Morta, que é esse lugar aqui. E que é isso aí. Bacana, Terra Morta. Terra Morta e Amber Velho têm relações comerciais um pouco mais fortes do que com Salicanda. Apesar de Salicanda ter momentos em que eles recebem pessoas de fora, eles não são tão próximos desses outros 2 lugares. Enfim. O que mais? O tempo é contado de um jeito diferente. Eu anotei. Então, assim, se você não presta atenção, fica meio confuso, tá? Então, se você vai ler e tá vendo esse vídeo, eu vou te contar como o tempo é contado, e aí você não vai ficar tão confuso quanto eu fiquei. Porque eu ficava toda hora voltando no glossário pra poder entender o que tava acontecendo. Então, a semana, ela foi desconsiderada. Então, agora a gente conta os dias por decêndios. Então, as semanas correspondem a decêndios, que são 10 dias. Os dias são contados normalmente. O mês também foi desconsiderado. Ele agora é chamado de lunação. E uma lunação tem 30 dias, que são 3 decêndios. E o ano também foi desconsiderado. Agora ele é contado por luadas, que são 3 decêndios. 10 decêndios? São 10 decêndios, que são 300 dias. Ou seja, né, 10 meses. E não 12.
E uma era são 10 anos. Ou seja, 10 luadas. E aí essas eras, elas são divididas em animais fantásticos. Então a gente tem unicórnios, hipogrifos, sereias, dragões, fênix, centauros e afins. Tudo isso foi organizado pelo George, que foi o cara que fundou Salicanda. Nos outros lugares é contado assim? Não faço a menor ideia. Porque não fala. E aí, você tem essas duas crianças que têm 10 ou 12 luadas. São bem jovens. E como eu disse, o Jed, ele é mais pra dentro. A Clarice é mais pra fora. Mas eu sinto que ela é meio introvertida e extrovertida, sabe? Ela é bem teimosa, meio chata, sabe? Você fica meio tipo, ai, tá bom, garota. Tá bom. Beleza, entendi que você tá triste. Entendi que você não lida bem com a morte da sua mãe, sabe? Morte, desaparecimento, sei lá. O que aconteceu com sua mãe? Nunca saberemos. Eu já entendi tudo isso, assim. Mas. Sabe? Cansativa. Ela. Pelo fato dela ser muito ativa, ela tem esse lance de querer ser uma guerreira. Mas, nessa sociedade não tem guerra. Pelo menos no primeiro livro. Assim, nada é falado sobre uma guerra. Mas as crianças lutam com armas. E o livro, na verdade, ele começa, o ponto de vista da Clarice, né, na verdade, ele começa com ela tentando levantar uma espada e lutar e tal. Eu senti que era meio uma tentativa de jornada da heroína, sabe? Mas ela não terminou. E eu vou falar disso mais pra frente. Então, assim, é uma jornada da heroína que é meio incompleta. Talvez ela seja completada nos próximos livros, mas no primeiro a gente não sabe. Bom, já falei que ela não lida direito com o sumiço da mãe, porque ela acredita que a mãe abandonou eles. Ao mesmo tempo, ela segue todos os passos da mãe dela. Eu li, né, um excerto do que a mãe dela escreveu, a Sierra, na Guilda dos Escritores, que são mais ou menos os grandes filósofos, historiadores e sociólogos dessas sociedades. Eles respondem a essa guilda e a mãe dela foi uma nômade da escrita, que é basicamente essa pessoa e que devia constantemente viajar, mas aparentemente a Sierra não fazia isso, ela não viajava. Muito talvez porque ela era filha desse grande fundador. Ela é a descendente do George, né? Não é o pai das crianças. E talvez porque, pelo que deu a entender, ele proibia ela de querer seguir esse sonho que ela tinha. Ao mesmo tempo, ela se manteve ali, né, sendo a administradora junto com o marido de Salicanda, depois que o George acabou envelhecendo e ficando mais afastado dessa administração, talvez. E aí ela sumiu, né, quando as crianças fizeram 3 anos. E isso afeta também muito o pai, obviamente, das crianças, porque aparentemente eles eram muito apaixonados, né? Então, depois disso, ele acabou sumindo junto com ela. Ele estava ali, mas ele não estava ali. Tipo a mãe da Katniss, sabe? Quando o pai morre. Ela entra numa grande depressão e acaba esquecendo de cuidar dos filhos. E é basicamente isso que o pai, o Eben, ele faz. E a gente também tem acesso aos pensamentos dele, sabe? O legal desse livro é que os pensamentos dos personagens, a construção deles é bem feita, sabe? Pelo menos do mental, sabe? A mentalidade do Jed é muito bem trabalhada, a mentalidade da Clarice também é muito bem trabalhada, e dos outros personagens também. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui me apegar a nenhum deles. Talvez um pouco as filhas dos Borges, que não são tão bem construídas também, tipo, em relação a. Elas não são tão bem construídas quanto, por exemplo, o próprio Eben, ou a Clarice, ou o Jed. Apesar de todos os personagens terem voz pra falar, terem voz e tudo mais. Mas elas são legais. Elas são. Dá pra se importar bastante com elas.
essa variedade de pontos de vista, apesar de os capítulos não serem divididos em esse capítulo específico vai falar sobre esse personagem, não. Eles são divididos em subtítulos, e aí é nesse momento que muda o ponto de vista do personagem. E aí eu acho que é meio esse meu problema, sabe? Porque, tipo assim, se o capítulo fosse dividido em pontos de vista, como, por exemplo, as Crônicas de Gelo e Fogo funciona, talvez eu conseguisse me apegar mais aos personagens, sabe? Tipo, me conectar mais com a Clarice, por exemplo, ou com o Jed. Uma coisa também que me incomoda é que a Clarice e o Jed são bem jovens, eles têm, como eu falei, 10, 12 anos, mas não parece que eles são jovens. Eles têm atitudes e pensamentos e certezas de mundo que são de pessoas adultas, ou de adolescentes que são um pouco mais velhos, sabe? Tipo, 17, 18 anos. Pra mim, eles têm 17, 18 anos. Apesar de, em alguns momentos, a autora conseguir, tipo, voltar pro lance deles serem crianças, sabe? Por exemplo, o fato da Clarice não conseguir lidar com os sentimentos dela, sabe? Ela não tem vivência suficiente pra conseguir entender o que ela tá sentindo. Então, como diz, sabe? Ou então quando o Jed fica muito deslumbrado com um outro personagem e acaba esquecendo da irmã, sabe? O que é super natural, crianças fazem isso, sabe? E como eu falei, essa variedade de personagens acaba dando espaço pra você discutir coisas que são interessantes. Por exemplo, racismo. As filhas dos Borges são meninas negras e a esposa dele também. Ir pra um lugar que é basicamente europeu, sabe? Você acabar discutindo isso é interessante, porque, né? Europa, racismo, tá tudo ali, né? Abandono parental, que é quando o Eben acaba abandonando as crianças, né? E também um outro tipo de abandono parental de um outro personagem. Luto, porque a mãe foi embora, ela não está mais ali, então eles vivem lutados sobre ela e tudo mais. E a discussão, obviamente, dos impactos ambientais que aconteceram nos tempos de antes, né? Que é quando. No século XXI, por exemplo. Antes da peste verde chegar e da catástrofe com os adolescentes acontecer e muitas pessoas morrerem e piriri, pororó e tal. E aí, antes do George falar, tipo, não, vamos organizar isso aqui e vamos construir uma coisa nova, porque o que tem aqui não dá, né? Vamos organizar, porque os ricos picaram a mulinha deles e agora a gente tem que ir, aparentemente, né? E assim, a narrativa é meio devagar, sabe? Eu sinto que esse livro, ele é um grandíssimo prólogo, sabe? E e aí é isso, assim, tipo, é devagar porque ela quer tentar explicar como eram os tempos de antes e o que aconteceu pra gente chegar onde a gente tá. Ela faz isso de um jeito, a Pauline Alphen, a autora do livro, que ela coloca isso tanto com o Jed, por exemplo, quando ele lê os livros dos tempos de antes, em relação a, tipo, um livro de história que um personagem específico lá escreveu, quanto com outros personagens em relação a lembranças e tal, e tal, e tal, e tal. Ao mesmo tempo, essas lembranças, às vezes, elas me parecem um pouco, tipo, como se eu estivesse descobrindo que eu tenho essa lembrança, sabe? Tem um personagem, o Blaze, que ele é muito velho. Eu não sei quantos anos ele tem, e isso me incomoda profundamente. Porque esse cara, sei lá, ele deve ter uns 200 anos. Não tô nem brincando, sabe? No final, a impressão que me dá é que ele tem essa idade. E ele tá vivo. Como? Eu não sei. Eu não sei a quantas anda a medicina desse lugar, porque aparentemente, se toda a tecnologia foi negada, como que as pessoas continuam vivas, eu não sei, sabe? Tem um lance lá de eles fazerem óleos e não sei o quê, que o Blaze perde muito tempo falando de óleos e coisas e tudo mais, meio que pra mostrar que ele é um grande conhecedor da natureza e tal. Mas enfim, tem esse cara que é o Blaze, que ele lembra do Jors como se o Jors fosse o amigo dele. Tipo, o Jors era amigo dele, realmente. Ele se lembra. E aí eu vou contar que ele tinha, tipo, já uns 50 anos quando tudo isso aconteceu. Quando o Jors resolveu organizar a porra toda, sabe? E aí, coisas acontecem que eu vou falar, sei lá, na parte com spoiler. E aí você fica assim, como?
Como? Como? Ele me passa uma vibe Gandalf, porque ele é o mentor da história, sabe? Tipo, literalmente no sentido de ele dar aula para as crianças de Salicanda. Aliás, em Salicanda, as pessoas leem muito, sabe? Como não tem o lance da diversão por tecnologia, né? Você não pode ir no cinema ver um filme. A coisa que tem, né, nessa sociedade que é neo-medieval, é o lance dos livros. Eles são muito presentes, tanto na vida das crianças, né, dos personagens principais, quanto na vida dos outros personagens. E aí você tem um lance de, ao mesmo tempo, é meio... Não sei se é anacrônico a palavra, sabe? Tipo, você tem esse lance, tipo, estamos numa sociedade que é mais ou menos medieval, mas eu tô falando do Luke e da Leia de Star Wars, e eu tô falando de Harry Potter. Tem uma hora que eles citam Harry Potter. E aí tem esse cara, né? É ele que ensina as crianças e tal, a ler, a escrever, a filosofar e tudo mais. Tanto as crianças principais quanto as outras crianças da aldeia, em determinado momento é citado isso. E aí a gente chega no final, que é muito anticlimático. Chegou um momento que, enquanto eu tava lendo o que tava acontecendo no final, eu fiquei assim... Tá bom, sabe quando você faz meio leitura dinâmica, assim, sabe? Tipo, tá bom, só quero terminar logo, porque não tá fazendo sentido pra mim, assim, sabe? Não tá fazendo sentido, as coisas que estão acontecendo é como se não tivessem sido, tipo, as sementes não tivessem germinado direito, sabe? Quando você plantou elas lá no começo e tal. E aí pareceu meio estranho, tipo, meio como se a autora, tipo, tivesse pensado, não, agora as coisas têm que começar a acontecer, sabe? Mas aí, quando as coisas finalmente acontecem, corta, acabou, sabe? Tipo, final. E aí, tipo, eu quero fazer um gancho incrível e super, tipo, vou te deixar com muita vontade de ler o próximo e tal e tal. E aí não funcionou pra mim. Eu fiquei muito frustrada no final, tipo, eu terminei e eu falei, não acredito que é isso, sabe? Várias perguntas surgiram na minha cabeça, tipo... Será que no fundo, a personagem principal desse livro inteiro é a Clarice? Sabe? Não vou contar o que acontece, né, no final. Talvez eu faça um vídeo só com spoilers pra eu poder reclamar direito de todos os personagens que eu tenho vontade de reclamar. Mas... O final é anticlimático. E aí, vendo um outro vídeo, eu descobri que o final é anticlimático porque o primeiro livro ficou muito grande. E aí, como é um livro infanto-juvenil, né, vamos botar assim, ele não podia ser tão grande, ele não podia ser um calhamaço, sabe? Ele tinha que se limitar às suas 300 e poucas páginas. Então, cortaram o livro na metade. E aí escolheram uma parte pra terminar que julgaram que seria, tipo, um gancho legal pro próximo livro, pra você ficar com vontade de ler o próximo livro. Mas aí é anticlimático. E aí você fica com raiva. Você fica tipo, não aceito, sabe? E aí pra algumas pessoas funciona, tipo, ok, não aceito, vou pegar o próximo pra saber o que acontece. Mas pra mim é tipo, não aceito. Até porque eu não me conectei direito com esses personagens, sabe? Não que eles, tipo... Principalmente com as crianças, mas não porque elas eram crianças, é porque elas não agiam como crianças, sabe? Por exemplo, eu acho que Percy Jackson é um livro que retrata muito bem criança, sabe? Com 12 anos de idade. Tem ali o seu quê de inocência do Percy quando ele tá lidando com as coisas que ele precisa lidar. E tem, tipo, o lance do estou aprendendo, sabe? Não sei nada, tô aprendendo aqui tal e tô errando. E as crianças, o Jed, principalmente o Jed e a Claire, tipo, eles têm falas e atitudes, assim, que você fica incomodado. Você fala assim, mano, pelo amor de Deus. E, assim, é o mesmo problema, por exemplo, que eu tenho com Duna, com uma personagem que aparece em Duna. Que eu falei, eu não vou conseguir terminar isso daqui, porque eu não consigo... Não dá. Essa criança é um mini adulto, tipo, não tem como, pra mim. Não dá pra suspender a descrença disso aqui, sabe? Tipo, é um Vale da Estranheza muito, sabe? É muito Vale da Estranheza. Eu acho que a autora queria muito trabalhar com magia e esse corte serviu pra realmente, tipo, cortar o raciocínio dela em relação à magia, porque ela... E ao mesmo tempo, tipo... Sei lá, não sei se no livro francês, porque ela é brasileira e francesa, né? Tipo, ela vivia entre o Brasil e a França o tempo todo. E aí ela acabou ficando na França, ela mora em Toulouse, na França, hoje, né?
Espero, não sei. Não sei como é que tá hoje. É, mas talvez fosse, tipo, uma responsabilidade do editor dela chegar nele e falar assim, olha, o livro tá muito grande, a gente vai cortar ele no meio. Tem como você, tipo, pegar algumas coisas, sabe? E começar a colocar mais pro começo, tipo, tirar essa parte dessa... não é nem tirar, é, tipo, conciliar essa construção de mentalidade de personagem com as coisas de fato começarem a acontecer, para que o livro não seja tão arrastado assim, e aí no final ficar parecendo um lance de, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa acontecer, sabe? Muita coisa, muitas situações acontecem que você fica tipo, tá bom, mas e aí? Sabe? É um lance de, tipo, você tá falando, você não tá falando nada. Entende? Enfim, tô frustrada. Eu gostei? Gostei. Tipo, gostei das discussões, mas não gostei de como elas foram construídas, sabe? É... No meu ranking, eu dou, sei lá, tipo, 2 de 5 pra esse livro. E senti falta de algumas coisas, tipo um mapa, por exemplo. Porque quando você fala das outras sociedades, às vezes você fica meio perdido, sabe? Não tem mapa. O livro já começa com a parte um e não tem mapa. E algumas coisas pra edição, assim, tem uma hora que o Jed tá lendo livros sobre os tempos de antes, né? E aí são livros que são manuscritos, porque quem escreveu foi uma pessoa da guilda dos escritores. Então eles são manuscritos. E a fonte que eles escolheram pra usar na tradução, não sei se no francês é assim, é uma fonte que é tão rebuscadinha e é meio que tipo pra você tentar emular uma caligrafia diferente que não dá pra ler. Não sei se dá pra ver. Mas ela é meio dificinho, assim, sabe? Você fica meio tipo, eu não sei que palavra que é essa. Aí você vai meio por associação, sabe? No mais, nessa resenha aqui, pretende não ter muitos spoilers. Acho que é isso. É um final anticlimático, infelizmente. Não vou ler o próximo, porque não me pegou. Acho que foi por isso que eu justamente não comprei o próximo, eu só tenho o primeiro. Quando eu tinha meus 10, 12 anos, sabe? É... Mas ele tem discussões que batem diferente pra crianças de 10, 12 anos e pra mim, que sou uma adulta, sabe? Justamente o lance das discussões interessantes sobre abandono parental, luto, racismo, ambiente, etc, etc, etc. Trauma geracional e afins. Mas, infelizmente, não lerei o próximo. É isso. O próximo que eu vou ler agora se chama A Mulher do Meu Marido. E é um suspense. Eu sei que tem um assassinato, provavelmente. É. É, não sei. Enfim. Deve ter um assassinato. Porque, né, tudo sugere a capa, tal, tudo vermelho, parece sangue, enfim. Ahn, e. É. E aí, vamos ver qual é que é. E eu volto pra contar pra vocês se é legal. As Crônicas de Salicanda. Os Gêmeos, né, da Pauline Alphen. É o primeiro livro de As Crônicas de Salicanda, da Companhia das Letras. Se você quiser ler, compra com o meu link. Que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso aí, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se te deu vontade de ler, boa leitura. Se não te deu vontade de ler. E se você leu, comenta. Se você sentiu a mesma coisa que eu senti. Relendo agora, né, e tal. E é isso aí. Um beijinho. Compra o meu livro. Se chama Eclipse, a Lenda de Terra Lúcia. Tá disponível no Kindle Unlimited por R$0. E no Kindle normal por apenas R$7,99. Me ajuda, por favor. Preciso comprar remédio pros meus gatos. E também tem um outro que se chama Dever e Amor. E tem magia, tá? E ela
está presente desde o começo, diferente desse aqui. É isso aí. Até o próximo. Vou fazer uma resenha com spoilers. Vou gravar ela agora. Um beijo. Tchau.